Olá, guerreiras, tudo bem? Estou aqui, parei um pouquinho de fazer minhas coisas para gravar rapidinho sobre visão espiritual. Eu achei legal eu gravar porque muitas pessoas têm dúvida, né? Como se ter visão, o sonho, tudo. Eu tô aqui para explicar um pouquinho o como ter visão espiritual. Ou se você quer, né? É um dom, você pode buscar, mas não é todo mundo que suporta, né? Tinha vezes que eu sonhava muito com. Quando eu era até jovem, eu sonhava muito com o significado de dente caindo. E toda vez que eu sonhava com um dente caindo, pessoas morriam ao meu redor, assim, alguém ente querido, alguém próximo. E também eu tenho visão, hoje eu tenho visão, mas assim, não é tudo que eu falo pro Senhor, Senhor, não é tudo, né? Não sei como eu posso suportar. Então Deus ele só vai fazer aquilo que você pode suportar, porque tem tantas vezes que a gente pede, né, e não suporta. Então você fala com o Senhor, Senhor, se eu suportar, porque tem gente que não suporta, gente, não suporta porque fica com medo de orar, de buscar, né? Geralmente, através do jejum, que é o mais forte e potencializado, eita, quase que não saiu, acabou nem saindo, mas mais potencializado, que o jejum, ele nos traz essas revelações do céu. Ler a Bíblia, orar, então eu já dei a dica aí como você pode. Agora vamos descobrir como acontece, né? Gente, eu já tive visões, assim, olho nu, né? De eu ver mesmo, né? Então, o inimigo, ele é sujo, mas Deus, ele revela o oculto e o profundo. Se tiver alguma coisa errada, Deus, ele vai mostrar. Teve uma vez que eu tive uma experiência que eu vi realmente o inimigo, né? E esse inimigo, ele estava todo colorido. Todo colorido. E eu percebi e sabia o que que era, porque toda vez que a gente tem visão, você pergunta para Deus. O Espírito Santo que está com você já vai te revelar o que que é aquilo. Então eu perguntei, Deus falou para mim o que que era. Então assim, muitas vezes a gente tem visão espiritual, mas não tem o discernimento do Espírito Santo, não tem o discernimento, o que é, o que deixa de ser. Então essas coisas são importantes. Você perguntar para Deus se está correto, né? Tudo. Gente, eu tenho meu ministério, eu já estou um tempo na igreja, sou a menor da menor, tento influenciar minha família, e Deus está me cobrando muito, né? Para eu influenciar minha família. Deus ele me distribuiu uns dons, mas geralmente os dons não é usado ao nosso favor. Esse divisão já pode favorecer você. Porque, que nem eu falei, se tiver um algo escondido, oculto, Deus ele vai te revelar. Tem vezes que é no seu casamento conjugal, mas só que ele vai te revelar se você não for aquela pessoa que seja maldosa no tempo de tomar atitudes drásticas. Que Deus ele não trabalha com isso, porque senão ele não tinha feito José, governador do Egito, e ele sabia que José não mataria seus irmãos. Assim como ele ser humano, quando ele viu os irmãos dele, ele ficou com um sentimento muito, muito abalado, tanto que diz que José ele chorou, ele se retirou, né, quando viu os irmãos ali, e chorou, mas só que depois ele ele lançou aquela, né, falou que eles eram espiões e tudo mais, mas só que ele não, depois no final deu tudo certo. Deus ele já sabia que José ele tinha um coração incrível, né? Então, não dizendo que eu tenho, gente, para ser que nem José, Abraão. Nossa, eu tô na luta ainda, tá? Mas Deus ele sabe de todas as coisas e ele sabe do nosso íntimo, né? Ele sabe do que nós precisamos. Então, eu tô falando pra você que teve uma vez também que eu fui na casa da minha... Outro relato. Eu fui na casa de uma prima minha e lá dá pra ver o céu bem, sabe? E
Eu comecei a observar. Eu não sei se quem começou a ver era ela ou eu, não lembro. Não lembro qual das duas começou a ver. Só sei que a gente via algo branco, como se fosse uma nuvem, e ia pra lá e pra cá, mas não era uma nuvem. É difícil explicar, tá? É difícil explicar porque quando a gente vai explicar, a gente não consegue explicar as maravilhas de Deus, né? Mas era como se fossem umas correntinhas, uma grudada na outra, e elas iam pra lá e ia pra cá, ia pra lá e ia pra cá. E de repente, a gente ficou vendo aquilo ali, a gente achou que era da nossa visão, mas só que a gente falou, não, não é, porque, né? E chegou outra prima minha. Aí nisso chegou outra prima minha, e a gente vinha vendo mesmo em olho nu, assim, indo pelas casas. Ia pelas casas. De repente estava parada assim, daqui a pouco se movimentava muito rápido. E a gente ficou ali maravilhada, a gente ficou muito tempo ali olhando. E chegou outra prima minha. Aí na hora que chegou essa minha prima, ela não tava vendo nada. Aí ela começou, vocês estão doidos, vocês estão olhando pro céu, não sei o que, vocês estão doidas. Aí eu falei assim, não, a gente não tá doida não, a gente tá vendo sim, a gente tá vendo. É assim, 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 a gente tentando explicar pra ela e não conseguia, não tinha, né, um resultado ali cabível. Natural, né, porque as coisas de Deus é sobrenatural, então não dá pra explicar. E na hora, de repente, veio ali que, tipo, uma ideia, eu falei, vamos orar, vamos orar. Falei pra minha prima, vamos orar, velho, que ela vai ver. Aí eu orei, e a minha prima também orou. Até tanto a gente não sabia o que que era. Aí passou, nem foi minutos, foi segundos, assim. A visão dela espiritual abriu. E ela começou a ver, aí ela falou assim, nossa, eu tô vendo, agora eu tô vendo. Aí ela começou a ver que ia pra lá, pra cá, e se movimentava. Mas só que mesmo assim, por não ser, era algo branco, e era como se fosse uma nuvem, como eu falei, e essa nuvem é muito difícil de explicar. E ela se movimentava, e ela aparecia, e se movimentava de novo. Ela falou, eu acho que era alguma coisa da nossa visão, porque a gente estava no sol, né? E ela ainda tem, sabe, algo quis colocar ainda na cabeça dela, que era isso. E ela foi dormir com isso. Mas só que ela falou assim, que antes de dormir, ela falou assim, eu vou orar. E ela orou. Antes de dormir, ela orou. Pediu confirmação para Deus. Senhor, o que que era aquilo, né? E Deus mostrou que era um anjo. Um anjo que pulava de um lado para o outro, mas só que no sonho dele, ele estava na escada. Aí tinha bastante gente da minha família, e esse anjo ficava na escada, e todo mundo falava, nossa, que lindo, Gigi, que é isso, não sei o que. Aí ela explicava, é um anjo que protege toda a nossa família, né, tudo. Aí ela pegou e falou assim que ela foi e acordou. Então, assim, tem coisas, e tinha outras pessoas da minha família, então, assim, tem coisas que a gente pensa assim, não, é só, né, e daí Deus, ele, tem coisas que eu acho que Deus, ele não coloca, assim, pra gente ver, porque eu mesmo já aconteceu isso comigo. As minhas visões, muitas vezes, elas são como se fosse uma outra dimensão da gente. É muito difícil de explicar, sabe? Tem gente que vê materializado. Eu vejo materializado, mas como se fosse transparente. Porque assim, teve coisas que Deus começou a me mostrar que eu comecei a pedir para Deus não mostrar mais, né? E eu não sei se isso foi sensato da minha parte. E Deus, ele respeita. Então, assim, tem coisas, se você acontece isso com você, tudo, você coloca aqui embaixo, né? Se você tem visão aberta, se você tem algum dom, coloca, escreve aqui embaixo. Se nunca aconteceu com você, você fala. Se nunca aconteceu, se você tem vontade que aconteça, né? E assim, eu falo. Deus, ele avisa todos os momentos que ele está conosco, tudo, através do sonho, através de visão. Então, povo de Deus, é só não temer.
até a guarda de Jesus, até a vinda de Jesus, a gente vai crer nesse Deus grande, maravilhoso, que revela, né, através da visão poderosa, tá bom? Me fala, porque cada um tem a sua experiência, sabe como Deus age, né? Fala como é a sua experiência com Deus. Tem vezes que é por sonho, tem vezes que a pessoa vê realmente, né? Eu já vi também uma pessoa, quando eu era pequena, era uma visão assim, como se a pessoa estivesse pendurada, mas só que era uma aura bem escura, como se ela tivesse enforcada mesmo. Aí foi na hora que eu abri o olho, vi e depois começou a sumir. Então, se eu te ajudei de alguma forma, né, a saber o que é visão aberta ou não, como você pedir, como você deixa o seu like, ajuda esse canal a alcançar mais vidas, né? E que Deus te abençoe muitíssimo. Mas que você não quer esse tipo de visão, de coisa, né? É só você falar com Deus, falar, Senhor, eu vou pedir outros dons, né? Não quero esses dons, porque não é todo mundo que tem, que tá salvo, não. Os dons não vai te salvar. A Bíblia fala isso, tá? A gente é salvo pela graça. Amém? Beijo, fica com Deus. Até a próxima.